Então, as quádricas, como a gente pode ver neste aplicativo que está disponível na página do curso, né? Se vocês entrarem aqui, ó, na página do, do curso aqui de Geometria Analítica, tem aqui o link para superfícies quádricas, tá? Aí quando você clicar aqui, vai aparecer justamente este aplicativo do GeoGebra, tá? Que eu fiz para a gente mostrar todas as superfícies quádricas. Então a ideia é a seguinte: da mesma maneira que as cônicas, né? O que são as cônicas no plano, né? São aquelas curvas que são definidas por equações do segundo grau em duas variáveis, x e y, né? Então a gente viu que temos as parábolas, hipérboles e elipses, né? Além daqueles casos degenerados que a gente fala, né? A mesma coisa acontece no espaço, né? Quando você tem uma equação em x, y e z, em três variáveis, né? Você pode pensar nos pontos que satisfazem essa equação como formando uma superfície. Por exemplo, a gente viu a equação do plano, né? O plano, por exemplo, x mais y mais z igual a 1. Isso é um plano, né? E se você olhar para todos os pontos que satisfazem essa equação, você vai obter uma superfície no espaço, que é um plano. Então, o mesmo conceito se aplica para equações do segundo grau em x, y, z. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma equação, né, da forma ax² mais by² mais cz² mais dz mais e, tá? Quer dizer, ax² mais by² igual a cz² mais dz mais e. Então, isso aqui é uma equação nas variáveis x, y e z, tá? Com os parâmetros aqui a, b, c, d e e, que são controlados por aqui, por este controle, né? E aqui eu estou mostrando a equação para esses valores aqui, que estão sendo exibidos aqui, tá certo? Então, qual é a ideia? A gente poderia fazer um estudo semelhante ao que a gente fez para cônicas, né? Ou seja, tentar encontrar as formas padrão, tentar reduzir, fazer rotações, translações para colocar a cônica numa forma que a gente possa, ou melhor, a quádrica numa forma que a gente possa identificar, tá? Mas isso tudo, quando a gente aumenta o número de variáveis, né, fica cada vez mais complicado. Aliás, é por isso que é uma das razões porque a álgebra linear foi inventada. Porque você pode expressar essas cônicas, ao invés de usar variáveis x, y e z, né, você trabalha com matrizes. Tá? Então é possível reformular essas equações aqui, de modo que a gente vai trabalhar com matrizes, e com matrizes tudo fica mais simples, tá? Fica mais simples, principalmente quando você passa para dimensões maiores, ou seja, quando você tem mais variáveis. Isso pode parecer algo assim meio exótico, falar que trabalhar com dimensões maiores do que 3, né? Mas na verdade isso é muito comum, tá? Em várias aplicações de engenharia, de física, matemática, a gente trabalha usualmente com variáveis aí, com um número bem grande de variáveis, 1000, 10.000, tá certo? Então isso não é um problema. Então, quando você tem mais variáveis, aí ao invés de trabalhar com as variáveis isoladamente, x, y, z, você trabalha com um vetor que representa todas as variáveis, e as equações você normalmente expressa em termos de matrizes, que aí fica tudo muito mais econômico, mais simples de entender, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de quádricas que a gente tem? Então, temos botões aqui nesse aplicativo, e para cada botão a gente vê um exemplo de quádrica. Né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no paraboloide elíptico, a gente está vendo aqui qual é a ideia. Né? Por que é um paraboloide elíptico? Então, a ideia é que a gente vai ver que essas superfícies quádricas a gente pode entendê-las, né, a partir das seções delas por planos paralelos aos planos principais, aos planos XY, né, YZ e XZ. Tá certo? Então, por exemplo, essa superfície aqui, paraboloide elíptico, né, cada seção dela, por um plano aqui
paralela ao plano XY. XY é esse plano aqui, que tem as retas vermelha e verde, tá? Então, para cada valor aqui, para cada z constante, eu vou ter um plano, e esse plano, ao intersectar o paraboloide elíptico, essa superfície, né, vai determinar uma elipse. Agora, se eu exibir aqui os planos, esse plano, por exemplo, paralelo aqui ao plano YZ, é o plano com x constante, tá certo? A gente vai obter uma parábola, estão vendo aí? E se eu visualizar aqui esse outro plano, que é o plano com y constante, ou seja, paralelo ao plano XZ, você vai ter uma parábola também, tá ok? Nesse plano. Então, por isso que é um paraboloide elíptico. Tá? Então, a gente tem o elipsoide, que é uma espécie de um oval, né? De um ovo, né? Então, cada seção aqui por planos, né? Se existir a seção, ou se formar uma curva, vai ser uma elipse. Ok? Então, por isso é uma elipsoide. Estão vendo aí as seções? Paraboloide hiperbólico. Esse é o mais interessante, né? Parece uma cela, né? Se você olhar aqui, ó, parece uma cela que a gente usa para montar cavalo, né? E as seções do paraboloide hiperbólico são hipérboles, né? Então, tá vendo aqui hipérbole. Pode ser um par de retas quando chega aqui, né? Olha só, um par de retas. E no plano aqui, as seções nesse plano aqui, ó, nesse plano que o x é constante, ou seja, o plano YZ, as seções são parábolas. Então, por isso que é um paraboloide hiperbólico. Tá? Aqui também são parábolas, né? Só nesse plano aqui, XY, ou seja, com planos paralelos ao plano XY, quando o z é constante, você tem aqui hipérboles. Bem interessante essa superfície, né? E além disso, a gente tem o hiperboloide de uma folha. Qual é a ideia aqui, né? Você tem as seções paralelas ao plano XY, são elipses, mas as outras seções aqui a gente chama de traço, tá? Essa curva que é formada pela interseção do plano com a superfície a gente chama de traço. Esses traços são hipérboles. Nos outros das duas famílias de planos, né? Então, as outras duas direções aqui, ok? São sempre hipérboles. Então, esse é o hiperboloide de uma folha. E tem um hiperboloide de duas folhas, que também é semelhante ao anterior, só que ele tem duas partes, né, duas componentes. Tem uma parte aqui de cima, as seções são elipses, e nas outras direções as seções são hipérboles também. Tá certo? Como é que a gente pode interpretar isso analiticamente, né? Por exemplo, se eu pego aqui o z constante igual a 2,5, tá? É essa curva aqui, tá? Em azul, né? O z constante. Então, se o z é constante, eu substituo na equação, e esse termo aqui, esses termos que contêm o z, isso aqui vai virar uma grande constante. E aí eu tenho apenas uma equação em x e y, tá? Que se você fizer as contas, vai ver que isso dá uma elipse. Vai ter ax² mais by² mais um número, tá? Isso aqui dá, os valores a e b estão positivos, então a gente vê que isso aqui dá uma elipse. Então, essa ideia de considerar os traços, né, da superfície, com as interseções de planos com a superfície, né, formando curvas, o que a gente está fazendo é simplesmente fazendo uma das variáveis ser constante e ver o que acontece com as outras duas. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer o x constante aqui,
essa curva em vermelho, o traço é essa curva em vermelho, né? Se eu pegar o x constante e jogar aqui, eu vou ter uma curva em y e z que dá para ver que tem sinais opostos aqui, o b e o c vai dar uma hipérbole. Tá? Então, é assim que a gente vê. Essas 5 primeiras são as 5 principais, digamos assim, né? As quádricas. Mas a gente tem também o cone elíptico, que a ideia aqui é que é uma equação do tipo ax² mais by² igual a cz². Tá? E aqui o d e o e são zero. Tá? Então, se você for ver aqui as seções dele, é como se a gente pegasse uma reta, né, e girasse em torno do eixo z. Ou melhor, isso é verdade, mas para A e B iguais aqui. Então, se eu botar A e B iguais aqui, pronto. Então, aqui nesse caso, a gente vê que isso é um cone elíptico, né? Que é formado por dois cones que se tocam aqui nesse ponto. Ok? Então, algumas curvas aqui vão ser essas curvas das seções aqui paralelas ao plano XY, z constante, são elipses em geral, né, se o A for diferente de B, por isso é um cone elíptico. E as outras interseções vão ser em geral hipérboles, ou se você pegar aqui o x igual a zero, né, vai dar exatamente um par de retas. E aqui a mesma coisa no outro sentido. Então, a gente tem, além dessas que são quádricas propriamente ditas, né, a gente também tem cilindros parabólicos que são, ou melhor, cilindros, né, que são superfícies que são mais fáceis de entender. Por exemplo, esse cilindro parabólico aqui. Né? O que é um cilindro parabólico? A gente pegou uma parábola e fez ela varrer aqui o espaço. Né? É como se a gente tivesse uma parábola aqui que é em verde e a gente deslizasse ela em torno de uma direção, e ao fazer isso a gente obtém uma superfície, que é um cilindro. Né? Todas as seções são sempre parábolas, por isso que é um cilindro parabólico. Tá? E as interseções nas outras direções são ou uma reta, né? Esse plano aqui vai sempre intersectar em uma reta, ou um par de retas aqui. Tá? Isso é outra direção. Então temos o cilindro elíptico, onde as seções aqui são sempre as seções nesse plano XY aqui azul, né? São sempre elipses. E o cilindro hiperbólico, que é aquela mesma ideia, que você tem uma hipérbole que você desliza no espaço e isso vai formar essa superfície em dourado aqui, né? Que é o cilindro hiperbólico. Tá? Então, essas são as quádricas. Então, aqui vocês podem, eu sugiro que vocês peguem esse aplicativo aqui e brinquem um pouco com ele,